E aí, mano, tá achando aí do curso? Valendo? A gente falou sobre Fibonacci no módulo de nivelamento, mas para swing trade ele é muito bom, muito bom. Quando a gente fala sobre Fibonacci, mais uma vez, recapitulando, né, a série que foi difundida pelo Leonardo de Pisa e filho da família Bonatti, por isso que virou Fibonacci, depois foi dar esse nome a ele, depois do falecimento dele. E é uma técnica que funciona para tudo, mas para o mercado financeiro, para a bolsa, para gráfico, funciona muito bem. E eu tenho uma dúvida que todo mundo me pergunta sempre: Cohen, você usa retração ou projeção? E conforme eu falei na aula de nivelamento, a gente usa os dois. Então, guarda isso na tua cabeça. Sempre que a gente falar de Fibonacci, sempre que você usar Fibonacci, você vai usar os dois. Você vai usar a retração e vai usar a projeção. Vamos voltar um pouquinho mais atrás? Lembra que a gente fala também que o mercado, dentro da teoria de Dow, ele segue tendência? Tendência pode ser de alta ou de baixa. Tendência de alta, você tem topos e fundos ascendentes. Então, por exemplo, na tela, se você tem, a partir do momento que você tem um fundo, um topo, um fundo, um topo, sendo que um fundo, um topo, sendo que esse topo aqui é mais alto que esse topo anterior, esse fundo aqui é mais alto que esse fundo anterior, esse topo é mais alto que esse topo é mais alto que esse topo. O que você tem aqui? Topos e fundos ascendentes, logo você tem uma tendência de alta. Se a tendência de baixa, você tem topos e fundos descendentes, logo você tem uma tendência de baixa, tá bom? Legal. Quando você tem topos e fundos ascendentes na tendência de alta, eles são formados pelo quê? São formados por isso aqui, ó, ondas impulsivas e corretivas. Então, olha só, vamos lá. Isso aqui é uma onda impulsiva, isso é uma onda corretiva. Isso é uma onda impulsiva, corretiva. Por que é impulsiva? Impulsiva porque é uma onda de impulso na direção da tendência. Corretiva é uma onda de correção. Mais uma vez, as pessoas compraram. Quem comprou aqui já quer começar a vender aqui. Concorda? Por quê? Vai começar a realizar o lucro. Começa a vender, aí os vendedores começam mais forte. Venda. Ah, ficou muito barato. Eu não pude comprar mais aqui embaixo, mas agora eu quero comprar. Aí começa a comprar. Compra. Aí começa, venda. Ah, ficou muito barato. Compra. Aí venda. O mercado é assim, segue tendência de alta e de baixo. Então a gente tem a impulsão a favor da tendência e a correção contra a tendência. Beleza? Beleza. Por que eu falei tudo isso? Primeiro, para entrar na sua cabeça, que isso é a base de você ganhar dinheiro no mercado. Comprar quando está barato, encontrar os melhores pontos de compra e vender quando está caro, encontrar os melhores pontos de venda. Esse é a base aqui do mercado, base do price action, análise técnica, análise gráfica, tá bom? Legal. Bom, o Fibonacci, ele trabalha com projeção e correção, ou como a gente fala, você usa a retração de Fibonacci, que é a correção, e você usa a extensão ou a projeção de Fibonacci, que é o objetivo. Então, como a gente falou na aula de nivelamento, como você traça o Fibonacci, seja para swing trade ou para day trade, vou mostrar no gráfico daqui a pouco na tela. Você pega algum fundo que você escolheu até algum topo. Automaticamente, na sua tela, vão aparecer algumas linhas. Essas linhas que tiverem abaixo daqui de cima do topo, tá? Elas vão ser a retração. Por quê? Porque você tem o topo. Quando volta, não é a correção, não está corrigindo para baixo? Então você tem aqui a retração, tem aqui outra retração, tem aqui outra retração e assim sucessivamente. E as linhas que estiverem acima do topo, elas são a projeção. Por quê? Porque a gente entende que o mercado vai subir, bater um topo, vai voltar para corrigir e depois vai embora lá para cima para algum ponto de resistência, onde ele vai voltar de novo, aqui a gente tem retração de novo e aqui a gente tem de novo uma projeção. Então, é assim que funciona o Fibonacci. Qual é a ideia dele? A ideia dele é você traçar
o fundo até o topo. A ideia dele é você traçar o 0%, que é o início dele. Tá? Lembra o Fibonacci, a história dos coelhinhos? Quando não tem coelho nenhum, não tem nenhum casal de coelho, quando o Léo de Pisa desenvolveu, né, o Fibonacci, a história da reprodução dos coelhos, quando você não tem nenhum coelho, que é o 0%, que é o fundo, até o 100%, que é o topo. Teoricamente, quando os coelhos todos tinham nascido, até o topo. Tá? E depois vai cair, vai em alguma retração, que pode ser 50%, que é a distância entre o 0 e o 100, é meio do caminho. Então, por exemplo, vamos lá. Isso aqui é importante você entender, por isso estou focando aqui na explicação. Olha só. Subiu, corrigiu. Mano, se ele volta até esse meio aqui não ficou muito bem no meio não, né? Deixa eu botar a correção. Vamos traçar um meio aqui, ó. O meio vamos supor que seja aqui. Se ele voltar até aqui, ele voltou até onde? Até 50%. De quê? Do 0 até o 100, que é o topo. Isso. É assim que funciona. Tá? É matemático. Se ele voltar para baixo, ele veio numa retração a mais do que 50%. Na verdade é menos, né? O valor é menor, mas ele caiu mais que 50%. E se ele voltar só até aqui, por exemplo, não voltar para 50%, ele teve uma retração acima de 50%, na verdade, né, voltou menos do que 50%. Então, o Fibonacci vai ser assim. Existem linhas que você vai traçar, voltou para cá, compra aqui, ou compra aqui, ou compra aqui. Tá? Como? Como eu escolho? A gente vai ver no exemplo dos gráficos aqui. E depois, qual o objetivo? Comprou aqui, eu compro aqui, eu compro aqui. O objetivo é lá em cima na projeção do Fibonacci. É só assim que funciona. Tá bom? Deixa eu mostrar para você, aqui na minha tela, para você anotar aí quais são as retrações e as projeções de Fibonacci. Primeiro existe o Fibonacci clássico. Eu não uso o Fibonacci clássico. Eu uso o Fibonacci que eu aprendi com as aulas do Marco Rossi. Marco Rossi foi um cara que mudou um conceito de Fibonacci no Brasil. Não foi muita gente que aprendeu com ele. Eu aprendi com as aulas dele, não conheci ele pessoalmente. Ele faleceu, não está mais entre nós. E realmente a metodologia dele é muito boa e eu prefiro usar a metodologia dele do que a metodologia do Fibonacci tradicional. A diferença da dele para o tradicional, basicamente, é que o Fibonacci tradicional, ele tem pontos de retração diferentes do Marco Rossi. É só isso, tá bom? Vamos direto para do Marco Rossi, porque tradicional, você joga no Google, escreve Fibonacci e aprender. Não precisa de mim para te ensinar, tá? Vamos ver a metodologia dele, que é muito boa. Então, deixa eu mostrar para você primeiro quais são os pontos de Fibonacci que eu utilizo, tá? Baseado nas aulas do Marco Rossi. Então, os pontos que eu uso. Primeiro, 0 até 100%. Isso aí todo Fibonacci utiliza, tá? Agora, o Marco, e eu também utilizo, ele ensinou o menos 11,8. Porque eu nunca soube, já perguntei para diversas pessoas, o fato é que funciona muito bem. Para mim é um enigma. Se souber, depois me fala. Menos 11,8. Então, menos 11 é um ponto que fica abaixo do zero. Então, a partir do momento que eu tracei o zero, ele automaticamente traça uma linha embaixo, que é o menos 11,8% de Fibonacci. Tá bom? Legal. Acima do zero, anota aí, vê se está na tela. Acima do zero, você tem o 23,6%, que é uma retração. O 23,6%, ele é um dos números daquela razão da série dele, tá bom? Da série do Fibonacci. Ou seja, se você dividir um número por dois números anteriores dentro da série, divide aí, por exemplo, 8 por 3. Quanto vai dar? Vê aí o cálculo que vai dar, tá? Em geral, você divide o número pelo antecessor. Mas não, faz um teste, divide o 8 por 3 ou 13 pelo 5, por aí vai, tá? Tô falando os números da série, beleza? É o 23,6. Depois, o que o Marco Rossi fez? Ele espelhou o 23,6 para cima, até o 100. Então, se você pegar o 100 e tirar o 23,6, você tem o 76,4. Então, recapitulando, menos 11,8, 0, que é o princípio daquele fundo. Depois 23,6, que é o cálculo, né, de número dividido por dois números anteriores. Depois o espelho do 23,6, só que para cima, 76,4. Depois 100%, tá? Depois do 100%, você tem o espelho também do menos 11,8, que no caso, acima do 100%, é o quê? 111,8.
Depois do 111,8, você tem o 141,4. Não é um número que eu uso muito, mas como o Marco usava, eu coloco no meu gráfico. Para mim não é uma coisa que eu, Coen, use muito. Tá? E depois você tem finalmente o 161,8, que é a projeção. Tá bom? Depois do 161,8, você tem, eu gosto de usar o 261,8, que é a projeção do 161 para cima, 100% a mais. E depois do 261,8, você tem o 423,6, que é o último que eu uso. Mas difícil bater lá. Tá bom? Beleza? Beleza. Qual é a diferença desse Fibonacci, dessas projeções e retrações, para o Fibonacci tradicional? A diferença é que, então o Fibonacci tradicional, você tem o 0, você tem o 38,2, depois você tem o 50%, o 61,8, depois tem o 100%, depois tem o 161,8. Tá? Então esse é o tradicional, contra do Marco Rossi, que os números estão aqui, só para você poder fazer uma comparação de um com o outro. Qual a ideia? A ideia é a seguinte, eu mostro você na tela agora, na prática. Vamos traçar um Fibonacci de YouTube, tá bom? Vamos traçar um Fibonacci de YouTube. Primeiro, quais são os topos e quais são os fundos. Então, olha só. Como é que eu sei? Olha só, YouTube estava subindo, fez um topo aqui. Opa, esse aqui é um topo com certeza. Fez um fundo aqui. Esse também é um fundo com certeza. Então, vou traçar. Depois fez um topo aqui. Poderia ser um topo antes? Poderia. Poderia. Então aqui a gente já começa, né? Que é melhor? Vou apagar isso aqui. Que é melhor topo, que é melhor fundo? Olha, na minha visão, não faz diferença. Os dois vão funcionar. É muito importante ter isso na cabeça. Muito importante. Muito importante. Às vezes é difícil, até você pegar o jeito. Vou pegar esse fundo aqui, que foi fundo com certeza, clicar no Fibonacci aqui, no Profit, chama preço Fibonacci, pego esse fundo aqui e traço até esse topo aqui. Pronto. Pronto, tracei. Lembra que a gente falou aqui? Ó, 0, menos 11,8. Esse menos 11 é um suporte, tá? 100%. 100%. E aqui começam as retrações. Onde estão as retrações? Então aqui, ó. Vou apagar essa linha aqui também que não importa para você. 76,4, aqui o percentual. Aqui é preço, tá? Percentual, 76,4, tá? E aqui você tem 23,6. Olha que interessante, de cara, eu tracei até o 0. Depois, nos dias seguintes, posteriores, olha só como o preço, durante um bom tempo, se segurou aqui, voltou. Se segurou, voltou. Abriu embaixo, mas fechou em cima. Se segurou, voltou. E aqui abriu exatamente nesse ponto. Ou seja, esse ponto aqui, né, do 76,4 foi um ponto bem relevante. E depois, vamos ver o que aconteceu. Ainda... Tá vendo? Foi exatamente nessa linha, que nem precisava ter essa linha, que no Fibonacci tradicional nem existe. Depois voltou para essa linha. Depois YouTube quis romper para cima os 100%. Tá? Chegou a bater na LTA, por isso que é importante você ter também uma linha de tendência. Foi no 111. Foi no 141, voltou para o 76, desculpa, voltou para o 100. Vamos ver aqui. Tá? Olha que interessante. Isso aqui eu tracei sem ver nada. Tá? Isso aqui eu tracei sem ver gráfico, sem ver nada. Só para te ver a eficácia do Fibonacci aqui no YouTube, por aí vai. Obviamente não é sempre que é 100%, que é perfeito, né? Mas só para vocês verem a eficácia dele, que é bonito. A gente consegue ver também, antes do Fibonacci, olha só. Ele fez um topo YouTube, isso eu tracei sem ver. A melhor coisa é essa para você poder estudar depois, tá? Faz isso, traça sem ver, até para ver se traçou certo. Ó, fez um topo, caiu, fez um outro topo mais baixo e depois despencou. Isso aqui é o quê? Topo duplo, falamos sobre isso. Aqui já seria um início de venda, porque ele fez um topo, fechou negativo, mano, é venda. Tá? 10% para baixo, mas depois a gente fala sobre isso. Legal. Bom, o que a gente pôde enxergar aqui com esse Fibonacci? Primeiro, para que servem os pontos, né, essas linhas, né, e por que elas são importantes e o que você pode fazer a favor, né, usando elas a seu favor. Primeiro, peguei o 100, mostrei para você como o 76 foi importante. Tá? Tem gente que vende quando perde o 7,6. Eu não gosto.
Mas tem gente que vende e ela chegou a cair 5%. Eu não gosto, tá? Eu não gosto. Qual o próximo ponto? Deveria vir para o 23,6, acabou não indo. Mas tudo bem, acabou não indo. Tá? E depois, se não vai, ele volta para o 100 e testa o 111,8. Esse 111,8 e esse menos 11,8 são pontos super importantes, a gente chama de ponto de violinada. São pontos que, em geral, ele bate e volta. Então, são pontos super, super, super importantes. Tá? Vamos ver aqui no gráfico cego. O gráfico cego é bom você olhar. Olha só. Bateu no 111, se segurou, mas ele fez o quê? Ó? Ele bateu no 111, voltou, se segurou no 100. Quando ele se segura em algum ponto de suporte, ele pode querer ir embora. Qual o próximo ponto? 141,4 e o final 161. Vamos ver aqui. Se segurou, lateralizou no 100. Tem que olhar também price action, não é só o Fibonacci. Foi buscar o quê? O 141,4. Muitos dizem, eu não costumo usar para day trade, tá? Mas muitos dizem que o 141,4 é o segundo ponto de violinada dele. O que é violinada? É quando ele bate, volta e vai embora para baixo. Você achou que era uma tendência de alta e ele caiu. Olha que outra coisa interessante. Lembra que a gente já falou algumas vezes, é muita informação, se for o caso, assiste a aula mais de uma vez. Lembra que a gente falou algumas vezes também que você... deixa eu botar aqui a tela, só um minutinho. Lembra que a gente falou também algumas vezes que você compra rompendo o topo? Então olha só. Subiu, corrigiu. Mano, onde é minha compra? Ele subiu para cá. Minha compra pode ser aqui. Por quê? Porque aqui ele vai ter rompido esse topo. Lembra que a gente já falou nas aulas anteriores de price action? Legal. Então, se eu compro aqui, olha o que aconteceu. Eu comprei aqui, deixa eu tirar a tela agora. Comprei aqui, ele subiu 1% e voltou e ficou lateral. Não subiu. Por quê? Porque esse 111,8 é um ponto de violinada. Tá? Ele poderia voltar aqui, para casa não voltou. Vou mostrar os exemplos depois. Ele subiu, bateu no 141,4 é outro ponto. Olha como ele bateu e perdeu força. Olha o candle que ele fez de perda de força. Tá vendo aqui? É muito importante. Já vamos continuar. Aí, de fato, ele veio, fez um candle mais forte, não bateu no 161, e aí sim, perdeu 141, foi embora. Para onde que ele tem que ir se perder 141? Para o 100%. Só. 100%. Perdeu 100%? 76,4. Perdeu 7,6? 23,6. É isso. É sempre assim. Sempre assim. Aí ficou no 100 lateral, ficou um tempo entre o 100 e o 111,8. Tá? E foi de novo no 141, ficou numa zona aqui tradando entre o 100 e o 141. Tá? Até que ele acabou e perdeu aqui embaixo. Né? De novo, ó, se segurou no 141 de novo, veio para o 100, perdeu o 100 e veio aqui para baixo, 76. Tá? Vou mostrar algum exemplo que fique mais fácil, mais claro para você, porque eu posso, esse Fibonacci eu posso traçar errado, né? Eu posso traçar errado também. Como é que eu traço o novo Fibonacci agora? Olha só. Vou mostrar o novo Fibonacci aqui para YouTube. Depois eu traço outro ativo. Como é que eu traço? É só de baixo para cima? Não, pode ser de cima para baixo também. Deixa eu mostrar aqui. Eu pego esse topo, tá? E traço até esse fundo. Então, eu vou pegar esse topo, traço até esse fundo. Acabou. Só. Por quê? Tendência de baixa. Ele pode querer voltar agora no 76, que ele já voltou, de fato. Depois, se perder o 100, vem para o 111,8. Segura no 111, vai voltar para o 100 e depois para o 76,4. E assim sucessivamente. Rompeu o 76, vem para o 23. Perdeu o 76, vem para o 100 e para o 111. Perdeu o 111, vai lá para baixo, para o 141 até o 161. Então essa é a chamada dinâmica de preço de Fibonacci, para onde que ele vai, de um ponto até o outro. Deixa eu pegar outro ativo aqui, para poder ficar mais fácil, de repente, a sua visualização. Vou pegar, por exemplo, BBAS. Essas linhas aqui, ó que eu já tinha traçado BBAS, uma linha bonita aqui, ela perdeu, tá vendo? Muito bonito. Como é que eu traço BBAS agora? Olha, como o BBAS está agora em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, o que eu tenho que fazer com o BBAS? Simples. Eu faço aqui, ó. Pego o topo, traço até esse fundo. Acabou. Veio no 7,6, veio no 100, não perdeu o 100 e está nele ainda. Agora, como é que eu traço o Fibonacci anterior ao BBAS? Vamos fazer. Eu pego qualquer fundo, qualquer topo. Vou pegar esse fundo aqui e vou traçar até esse topo. Tá? Olha o que o BBAS fez. Veio no 100, veio no 7,6. Olha como o 7,6
Dá um zoom maior aqui. Olha como o 7,6 em BBS, que é outro ativo, ficou muito tempo nele. Olha que importante esse ponto. Aí não veio no 23, o mercado estava em tendência de alta, não veio. Foi no 111, olha como ele ficou um tempão entre o 111, o 100 e o 7,6. Depois rompeu o 111, foi buscar o quê? O 161. Olha quanto tempo, ficou buscar um 4, depois o 161. Olha quanto tempo ficou lateral no 161. E depois quase buscou o 261, tá? E acabou não buscando, e agora está onde? No 141. Pergunta se faz o seguinte: onde compra, onde vende, na prática, e até quanto tempo o Fibonacci vale para você poder usar ele no swing trade ou no day trade. O Fibonacci, ele vale enquanto ele não perder o menos 11,8 e perder e ir embora para baixo, pode perder e voltar, aí tá valendo ainda. E enquanto não romper o 161,8 ou o 261,8, dependendo da extensão do tamanho que você coloque, aí ele ainda vale. Se ele romper muito, você tem que traçar um outro Fibonacci, pegando o quê? Outro fundo e outro topo mais alto, ou outro topo e outro fundo mais baixo, se ele tiver perdido para baixo. É só isso. Deixa eu botar algum outro ativo para poder mostrar o exemplo aqui para você. Vamos colocar Vale? Colocar Vale. Vale está para cima. Vou tirar esse Fibonacci daqui. Tem até traçado já, tá vendo, hein, Vale? Olha a Vale bonita. Depois é porque vou mostrar a Vale que eu tinha traçado antes, tá? Mas só para você poder ver. Olha só. Peguei, abriu com gap, né? Tragédia de Brumadinho. Peguei a Vale aqui em cima e tracei até o fundo. Ela subiu até o 76,4, ficou um tempo no 76. Tem gente que fala, perdeu o 7,6, vou vender. Ela veio aonde? Perfeito. No 111. Lembra que eu falei ponto de violinada? Por que violinada? Porque muita gente vendeu aqui no fundo. Aí ela andou 4, até que foi bom, mas depois ela acabou subindo. E onde ela foi buscar agora? 23,6. Tá parado no 23. Então, a gente sempre tem... Pode traçar outro Fibonacci? Posso. Posso pegar, por exemplo, aqui, pegar esse fundo, aqui é um fundo, pegar esse fundo e traçar até esse topo. E agora, eu vou ter novos pontos? Vou. Olha que interessante que está acontecendo com esse Fibonacci novo que eu tracei. A gente tem aqui uma coisa no 161,8, que é o 0% aqui, tá? Olha que interessante, praticamente, né? O meu objetivo aqui da projeção é 161,8. E é o quê? É exatamente um pouquinho acima do fechamento de gap. Então, o que a gente está tendo aqui? Uma coisa que acontece muito com o Fibonacci. Quando isso acontece, você vê que o Fibonacci está lindo. Está muito bem traçado. O que acontece? O nome disso é confluência. Confluência é quando existe encontro de pelo menos dois Fibonacci. Um Fibonacci passado com um Fibonacci atual. Então, se você perceber aqui no 161,8, que é a projeção do Fibonacci menor que eu tracei agora no curto prazo, ele está batendo no 0%, que é o Fibonacci antigo. Então, se tem a confluência, isso é muito relevante. É bem legal você olhar a confluência, tá? Pergunta que se faz aqui é o seguinte: aonde comprar e aonde vender? Eu, particularmente, não utilizo Fibonacci para comprar e vender só. Eu utilizo como ponto de suporte de resistência? Utilizo. Agora, com mais algum indicador, porque sozinho tem um risco de você comprar ou vender e ele acabar não sendo um ponto muito respeitado. Agora, em geral, o menos 11,8 e o 111,8 são pontos muito relevantes. Muito relevantes. Tá? Então, são pontos que eles realmente respeitam bastante. Tá? Existe também uma particularidade, que eu falo mais disso em Day 3, mas eu vou falar aqui também agora, que é a zona de filé. Então é importante você entender esse termo. O que é uma zona de filé? Sabe quando o mercado está lateral? Ele bate, volta. O mercado lateral, que está na congestão, que está parecendo um tijolo, né? Você tem a resistência, o suporte. Resistência, suporte. Muitas vezes acontece do Fibonacci ficar, aqui não aconteceu, ficar no 76 até o 23. 76 até o 23. Vamos ver esse exemplo aqui maior. Ó, 76, foi no 23, próximo, acabou voltando, tá? Acabou indo de novo, acabou voltando, tá? Mas não foi, deveria ter ido daqui até aqui, né? 14% zona de filé. É uma zona que você compra no 23, vem no 76. Compra no 23, vem no 7,6. Deixa eu ver se tem mais algum ativo. Vamos ver o exemplo agora de Petrobras. Estou colocando ativos mais conhecidos, mais líquidos, mas isso serve para qualquer ativo para swing trade. Por mais conteúdo que eu coloque, por maior aula que seja, é importante para que isso entre na sua cabeça e você sempre
posso usar o Fibonacci a seu favor. Quero ver você falando, Coen, usei o Fibonacci, deu certo. Isso é muito importante. Traçar um Fibonacci agora de trás para frente, ou seja, na verdade, da alta para baixo. Vou pegar um topo aqui, por exemplo, e vou escolher um fundo. O fundo pode ser esse aqui, tá? Ou pode ser esse, ou pode ser esse. Por que esse de cima? Porque esse aqui, ele foi um fundo que ele voltou um pouco depois, tá? Então, para você ver como o Fibonacci funciona para todo. Vou traçar para os dois para você poder ver, tá? Peguei o topo, tracei até esse fundo aqui. Olha como ele voltou no 76,4, voltou no 111,8, chegou a subir 8%. Você vê como é um ponto de violinada importante, suporte importante, para depois sim, ele vir de novo no 111, subir de novo mais 8%. Que figura que ele fez aqui? Um W, ó. Fez aqui um fundo, um topo, um fundo e um topo. Topo duplo, né? Aí a pergunta é, aqui, ó. Olha, agora estamos misturando várias coisas, mas é importante você entender pelo price action. Olha o W que ele está formando, que ele tende para cima, não é verdade? A pergunta é, você compraria aqui nesse W? Olha que interessante, eu compraria se ele rompesse o W. Vamos ver aqui se ele rompeu? Não, ó, abriu aqui nesse dia, não rompeu o W, mais um. Não. Não. Ele abriu aqui em cima e caiu. Logo, ele não rompeu o W. A minha característica de compra é se ele rompe de baixo para cima, ou seja, rompeu uma resistência. Ele não rompeu, ele abriu acima. Se ele abriu acima, a tendência é que ele possa vir a cair. Isso é muito importante ficar na sua cabeça. Vamos ver o próximo dia, se ele rompeu. Também não. E aí, ele acabou caindo. Então, isso aqui pra você poder ver, né? É interessante ter isso na cabeça, tá? Vamos continuar aqui, ó. Ó. O que ele fez? 111,8, subiu uma vez, outra vez suporte, subiu outra vez. Olha como o suporte funcionou aqui pro Fibonacci. Depois vai buscar o quê? Perdeu 111? Busca aqui 141. Buscou 141, parou no 141. Tá? Depois buscou 161, acabou perdendo 161. E aí tem aquela linha, por isso que é importante também traçar linhas, né? Aquela linha antiga, ó, de suporte e resistência, que a gente aprendeu em aulas anteriores, com price action. E aí rompeu. Teve notícia, foi buscar o quê? O 76. No 76, ele sambou aqui no 76, tá? Ficou lateral, foi e voltou, até ele buscar praticamente o menos 11. Quando ele busca o menos 11, lembra que eu falei que o Fibonacci não vale mais? Olha, o Fibonacci vale, desde que ele rompa e volte. Olha o que aconteceu, ele rompeu o menos 11 e voltou para o 23. Olha como ele parou exatamente no 23, tá? Rompeu o menos 11 de novo, eu não traçaria o Fibonacci para cima e voltou para cá. Então, como é que funciona o Fibonacci quando você traça para baixo ou quando você traça para cima? O Fibonacci, ele vai, em resumo, te ajudar a você ver pontos de suporte e resistência, junto com as suas linhas de suporte e resistência, junto com as suas linhas de tendência de alta, linhas de tendência de baixa, junto com as suas figuras que você já aprendeu de formação gráfica, topo duplo, que é o M, fundo duplo, que é o W, tudo se junta, tudo se junta. E também você pode escolher um fundo, lembra que eu falei que eu ia escolher outro fundo? Por exemplo, vou tirar esse aqui. Eu vou escolher outro fundo agora, ó. Eu venho aqui, opa, peguei esse topo e escolhi agora esse fundo de baixo. Eu tinha escolhido esse fundo de cima, tá? Escolhi esse de baixo. Se você for escolher esse de baixo, olha o que acontece. O 161 ficou praticamente muito próximo do 161. E se você for olhar, o menos 11 não respeitou igual, mas respeitou um pouco melhor. Agora só que o 23,6 como respeitou. Olha aqui embaixo como respeitou o 23,6 praticamente. E o 111 respeitou aqui também. Ou seja, todos os topos e fundos, desde que eles sejam topos e fundos de verdade, eles funcionam, tá? Olha como agora o 23,6 está servindo de resistência. Bateu duas vezes e não conseguiu romper Petrobras, tá? A única coisa que eu queria te falar que eu não te falei é o seguinte. Quando o mercado rompe para baixo, 161, com vontade, ou quando ele rompe para cima, menos 11, é só você pegar o Fibonacci e traçar o contrário. Então, posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Eu não peguei do 0 até o 100, faz isso aqui ao contrário, ó. Pega do 100 até o 0, só. Ele vai fazer o quê? O menos 11 fica com 111,8, né? Um em cima do outro. O 111 de baixo fica menos 11 aqui, tá? E tem o 161
e tem o 161 em cima, né, e o 161 embaixo. É assim que funciona e é muito legal porque você fica com 2 Fibonacci. Uma coisa que eu aprendi é que você não deve, né, focar em qual é a tendência do ativo necessariamente, principalmente para day trade. Você pegou o Fibonacci, traçou a máxima até a mínima, cara, independente de ser para cima ou para baixo, você vai ter 2 Fibonacci, um para cima e um para baixo, e aquele range todo pode ser a grande zona de filé, que vai do 161 de cima até o 161 de baixo. Cara, a Petrobras pode ficar durante um ano nesse range aqui, 34% para cima e para baixo. Fica de olho nisso, treina agora em vários ativos e vê que pontos que você entraria na compra ou na venda. Tá? Eu não uso para comprar ou vender, mas eu uso em conjunto com outros. Ah, se eu vi que, por exemplo, aqui é resistência, o que eu faço? De repente eu compro só aqui em cima. Entendeu? Então eu uso para isso, eu não uso necessariamente para comprar ou vender, mas tem muita gente que usa zona de filé no swing trade para poder comprar ou vender. Depois me conta como é que foi o teu resultado, como é que está o teu estudo até agora. Valeu, a gente se vê na próxima aula.